a terrível história das filhas de Ló. As filhas de Ló ficaram conhecidas na Bíblia após ter gerado de forma pecaminosa os ancestrais de dois povos inimigos dos israelitas. A história das filhas de Ló são figura bíblica citada no livro de Gênesis, capítulo 19. Elas se destacam por serem filhas de Ló e principalmente pela relação incestuosa que mantiveram com o pai após a devastação de Sodoma e Gomorra. Essa história bíblica suscita reflexões sobre moralidade, decisões e suas repercussões. Neste vídeo, iremos investigar a trajetória das filhas de Ló dentro do contexto bíblico, avaliar as consequências de suas escolhas e ponderar sobre a lição que essa personagem nos proporciona. Vamos conhecer melhor sobre a história das filhas de Ló. Antes de abordarmos o trágico destino das filhas de Ló, é essencial compreender o cenário na qual a história se desenvolve. Ló, sobrinho de Abraão, residia em Sodoma, uma cidade notória pela sua imoralidade e pecados. Deus decidiu eliminar Sodoma e Gomorra devido à sua corrupção, mas permitiu que Ló e sua família se salvassem antes que o castigo atingisse a cidade. Essa destruição catastrófica de Sodoma e Gomorra foi o resultado das escolhas e ações pecaminosas dessas cidades. A Bíblia registra que o povo de Sodoma e Gomorra era perverso, ímpios, cometia atos abomináveis de desobediência a Deus. Ló, que morava na cidade, e toda a sua família foram avisados por dois anjos da destruição iminente. Disseram-lhe para correr e não olhar para trás. Infelizmente, a esposa de Ló desobedeceu a essa ordem e se transformou em uma estátua de sal. A destruição de Sodoma e Gomorra é um poderoso lembrete das consequências que podem advir das escolhas que fazemos. Ló teve a oportunidade de escapar desta cidade corrupta, mas sua esposa pagou o preço por desobedecer à mensagem de Deus. A história de Ló e a destruição de Sodoma e Gomorra nos ensina que mesmo face à cultura imoral, à tentação, devemos ser fiéis aos princípios divinos. As escolhas que fazemos hoje moldam o nosso futuro e pode afetar não só apenas nossas vidas, mas também daqueles que nos rodeiam. Quando Ló e sua família deixaram Sodoma e Gomorra, a esposa de Ló desobedeceu à ordem de Deus. Contudo, movida pela curiosidade ou talvez pela nostalgia da sua vida anterior em Sodoma, a esposa de Ló desobedeceu às instruções de Deus. Segundo o livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 26 e 27. Alguns estudiosos sugerem que a esposa de Ló foi julgada por sua falta de fé, enquanto outros veem seu destino como aviso para não olhar para trás e se apegar ao passado. Independentemente das interpretações, esse episódio deixou Ló profundamente abalado e confuso sobre o futuro que esperava com suas filhas. A vida de Ló e suas filhas na caverna, após a destruição de Sodoma e Gomorra. Ló e suas filhas refugiaram-se numa caverna para se protegerem dos perigos que os rodeavam. A vida na caverna era caracterizada pela escuridão e pela incerteza, refletindo o estado emocional desesperador de Ló, após perder sua esposa e a sua comunidade que vivia. Ló estava desorientado e sem direção, sem saber exatamente como recomeçar sua vida. A caverna era um lugar que lhe dava uma sensação de segurança e proteção contra possíveis ataques do povo de Zoar, talvez em busca de vingança ou simplesmente querendo aproveitar-se de sua fraqueza. Enquanto Ló estava imerso em sua tristeza, suas filhas preocupavam-se com a continuidade de seus descendentes e como o futuro da família. Elas sabiam que lhe cabia a responsabilidade de garantir a continuidade da linhagem, uma vez que não havia homens disponíveis para se casar. Diante dessa situação desesperadora, elas bolaram um plano perigoso. Planejaram-se para garantir a sua descendência. Elas decidiram que a única forma de garantir a continuidade dos filhos era engravidar do próprio pai. Elas acreditavam
que ao conceber filhos garantiria a preservação da família e cumpriria seu papel de mulher na sociedade da época. Para implementar o projeto, esperaram o momento certo, quando Ló estava fraco e vulnerável. Suas filhas o forçaram a beber vinho até ficar bêbado e incapaz de discernir a realidade. Nesse estado letárgico, as filhas de Ló tiveram relações sexuais com ele. Cada uma engravidou e deu à luz 2 filhos. O plano das filhas de Ló deu certo, e elas engravidaram do pai. Essa situação específica gerou uma série de consequências emocionais e psicológicas para todos os envolvidos. Ló, ao descobrir o ocorrido, sentiu um misto de culpa, remorso e revolta. As meninas, por outro lado, vivenciaram uma complexa mista de sentimento. Embora acreditassem ter agido pela sobrevivência da família, também carregavam consigo o fardo da transgressão moral e incerto. Este conflito interno criou um ambiente tenso e ansiedade na caverna. A jornada de Ló e suas filhas continua. Os acontecimentos na caverna marcaram uma virada importante na vida de Ló e de suas filhas. O destino desses personagens bíblicos continua a ser explorado nas passagens subsequentes, revelando as implicações de suas ações e as consequências que enfrentaram durante sua jornada. As filhas de Ló estavam determinadas em garantir a perpetuação da família através de um relacionamento incestuoso com o pai. Para realizar esse desejo, elas aproveitaram a chance ao encontrar um odre de vinho. Cientes do impacto que a bebida poderia causar em Ló, as filhas espertamente serviram-lhe o vinho na esperança de que ele se tornasse vulnerável e desinibido. Estavam determinadas a fazer o que fosse necessário para atingir sua meta, mesmo que isso envolvesse ações consideradas moralmente condenáveis. Depois de ficar embriagado, Ló se desligou da realidade e passou a imaginar que estava se envolvendo com sua esposa. Essa fantasia possibilitou que as filhas alcançassem seu propósito de garantir a continuidade da família. Após o relacionamento incestuoso de Ló com suas filhas, surgiram 2 povos proeminentes, os Moabitas e os Amonitas. Moabe deu à luz os Moabitas, enquanto Ben-Ammi se tornou ancestral dos Amonitas. Esses 2 descendentes são de grande importância histórica. Os Moabitas estabeleceram-se na região ao leste do Rio Jordão, enquanto os Amonitas ocuparam as terras ao norte, perto do rio Jaboque. Ambos os grupos desempenharam um papel importante na história da região, incluindo eventos posteriores registrados na Bíblia Sagrada. Os Moabitas estiveram envolvidos em conflitos e alianças com outras nações da região, com Israel e os Amonitas. Os descendentes de Moabe foram mencionados em diversas passagens do Antigo Testamento e, em especial, tiveram papel fundamental no episódio envolvendo o profeta Balaão. Por outro lado, os Amonitas tiveram uma história marcada por conflitos com outros povos, como os filhos de Israel. A rivalidade entre os Amonitas e os Israelitas era tão forte que causou guerras, intrigas, afetando o destino de ambas as nações. A trágica história das filhas de Ló levanta questões sobre o destino e as escolhas feitas por Deus. Embora as circunstâncias por trás do nascimento dos Moabitas e Amonitas sejam controversas e moralmente questionáveis, é necessário reconhecer que estas pessoas desempenharam um papel crucial na história do Antigo Testamento. Assim, nasceram 2 povos dos descendentes de Ló, os Moabitas e os Amonitas. Os descendentes dessas pessoas também proporcionaram uma oportunidade de refletir sobre as consequências das escolhas humanas e da soberania de Deus. Embora as circunstâncias em que aconteceram foram sombrias, a história dos Moabitas e Amonitas mostra como Deus pode usar até mesmo acontecimentos trágicos para cumprir os seus propósitos. Amonitas, Moabitas, a nação que estabeleceu a leste do Jordão, o povo que ocupou as terras ao norte, perto do rio Jaboque,
envolvido em conflitos e alianças com outras nações. Fortes conflitos com israelenses que geram guerras e intrigas. Papel fundamental no episódio envolvendo o profeta Balaão. Relacionamento conturbado com israelitas, atolado em rivalidade moabitas e amonitas. Apesar das circunstâncias sombrias e moralmente duvidosas por trás do aparecimento dos moabitas e amonitas, o seu destino pós-bíblico revela como Deus pode trabalhar através de escolhas humanas e eventos trágicos para cumprir os seus propósitos. Mas precisamos entender algumas coisas importantes sobre Deus para não pensarmos que Ele favoreceu certas práticas. O fato das filhas de Ló terem dormido com o pai não significa que Deus aceitou ou aprovou tal ato. Deus, ele não interfere na liberdade de escolha do homem. Neste ato, as filhas de Ló descobriram a influência maligna de Sodoma, porque cresceram no lugar onde abundavam a embriaguez e todas as formas de imoralidade. A razão era distorcida e consciência não era um bom guia. As filhas de Ló tinham mentes embortadas e consciência insensíveis. Ló conseguiu evitar que suas filhas se tornassem vítimas de sodomitas, mas não conseguiu incultar em seus corações os princípios do que era certo. Devo mais pena de mim do que culpa, porque o próprio Ló compartilhou de seu pecado, aceitou o vinho e bebeu. O preço que Ló pagou durante muitos anos em Sodoma foi a perda de toda a sua família. Os vinhos idólatras e moabitas e amonitas foram seus únicos descendentes, o que significa que esta má escolha e estes pecados tiveram consequências terríveis. Quando estudamos a trajetória do povo de Israel, fica bem claro que estes descendentes de Ló foram os piores inimigos de Israel, embora a lei do incesto tenha sido dada por Deus muito depois de Ló. Ou seja, no tempo de Moisés, Deus não era favorável ao que as suas filhas faziam. O facto de Deus permitir não significa que ele concorde, mas que respeita a escolha do homem, e essa escolha pode ter consequências positivas e negativas.